Sempre não tem aula. Bora fazer uma festa comemorando de Vamos lá, pessoal? Quero ver se hoje eu consigo encerrar a termodinâmica. Vamos só fazer os exercícios para finalizar a lógica. Para na próxima aula começar a ótica, uma área totalmente diferente, totalmente nova, em que nós vamos gastar algum tempinho aí para finalizar com qualidade, sem dúvida. Não tem teste? Vamos sim, é por isso mesmo, antes de começar a ótica, seria legal a gente fazer um trabalhinho, né, com termodinâmica, né, já que estuda os gases. Né, de repente na próxima aula a gente atrasa o começo até da ótica, é uma boa ideia. Em tua homenagem vai ser assim. Então na próxima aula está definido, é um trabalho de física sobre termodinâmica. Muito bom. Galerinha, o negócio é o seguinte. Pode ser a próxima aula. Alguém quer me emprestar uma óculos? Galerinha, é que assim as coisas acontecem. Na sala de aula a galera decide para decidir. Olha aí, ó. Vamos que vamos. Energia interna depende. Maior temperatura? Menor temperatura? Isotérmica é a transformação. Não varia a energia interna. Parabéns, garoto. Muito rápido. Trabalho realizado por um gás. Só que cuidado, dessa forma só serve pressão constante. Se a pressão for variável, tu calcula área embaixo do gráfico. Muito bom. E para tu saber se o trabalho é positivo ou negativo, tem que olhar para o volume. Se o volume aumentou, o delta V fica positivo e o trabalho é positivo. Se o gás foi espremido, o volume diminuiu, o delta V fica negativo, o trabalho fica negativo. É isso aí, muito bom. Quantidade de calor fica igual. Opa! É isso aí. Na prática nós sabemos que 30% de energia que um gás recebe pode ser transformado em trabalho, mas 70% de energia fica presa na variação de energia interna do gás, o que é horrível. Bom, para calcular o rendimento, certo? Aquele Nzinho ali é um Nzinho mais esquisito, tá vendo? Ó? Para calcular o rendimento de uma máquina térmica é só dividir pela quantidade de calor. Se eu falo quantidade de calor é da fonte fria ou da fonte quente? Isso eu não especifiquei, eu já suponho que é da fonte quente, é isso aí. Aliás, vamos relembrar como é que funciona uma máquina térmica, né? Para uma máquina térmica funcionar, ela tem que estar entre uma fonte quente e uma fonte fria. É isso aí. E aqui está a máquina. Essa máquina, se for um motor, funciona com que sentido? Recebe calor da fonte quente, transforma uma parte em trabalho, o que não consegue transformar, arremessa para a fonte fria. Essas são as máquinas térmicas quentes. E as frias? Só o sentido oposto, é isso aí. Como eu relaciono matematicamente essas grandezas? Trabalho é o que eu consigo aproveitar. É o que eu recebi menos o que eu não aproveitei, o que eu joguei fora. Essa fórmula no vestibular ela não é fornecida, porque é uma fórmula muito óbvia. O pessoal exige que o aluno consiga, né, esboçar uma máquina térmica e concluir aquela formuleta ali. Se isso aqui é o rendimento para as máquinas térmicas quentes, né, para os motores, esse aqui é o coeficiente de performance e serve apenas para máquinas térmicas frias. É isso aí. Segunda, essa aqui é a primeira lei da termodinâmica, ó, que é a expressão da conservação da energia, certo? A energia se transforma em trabalho e uma parte em variação de energia interna. A segunda lei da termodinâmica nos diz que o rendimento de uma máquina térmica jamais será 100%. Muito obrigado, é isso aí mesmo. Final da última aula, eu estava falando do ciclo de Carnot, que foi a resposta definitiva, né, para construir uma máquina térmica eficiente. Carnot provou matematicamente que a melhor máquina térmica funciona de acordo com o ciclo que ele desenvolveu. Mas antes, um comentáriozinho. Jamais vou me esquecer, estava no terceirão, né? Chega lá o Silvio, acho que é do Silvio. Galerinha, o negócio é o seguinte: se um ciclo acontece no sentido horário, o trabalho da máquina, que pode ser obtido pelo cálculo da área de dentro do ciclo, é positivo. Mas se a máquina realiza um ciclo no sentido anti-horário, o trabalho da máquina é negativo. E aí tu sabe, né? Me conhece. E eu, na hora que ele falou isso, eu levantei a mão, né? Senhor, por quê?
E aí, resumindo, não entendi o porquê, certo? Senti que não rolava uma explicação do porquê, né? Mas tentei, né? Pessoal, por quê? Tal. E meia hora de explicação e não explicou o porquê. Aí eu vi, beleza, vou ter que decorar sentido horário positivo, sentido anti-horário negativo. Só que aí em casa, eu sempre fui fazer minha tarefa, né? Logo depois do almoço, para me livrar, poder ficar curtindo o resto da tarde, brincando, videogame, feliz, né? Com a consciência tranquila e garantindo um futuro melhor e um salário decente. Aí eu tava lá em casa dando uma estudadinha depois do almoço. Meu Deus, é óbvio! Por que o cara não me falou? Eu fiquei chateado, né? Por que o cara não me contou, cara? Pensa comigo, meu querido. Se esse aqui é o gráfico P versus V, essa transformação aqui, ó, qual é o trabalho dela? É zero, parabéns, garoto. Como é que tu percebeu que é zero? Primeiro, parabéns, porque não tem área, né? Não teve área, se não tem área não tem trabalho, parabéns, trabalho é zero. Ela percebeu graficamente, mas já houve outra explicação, como é que é? O volume permaneceu constante, quanto é que é o ΔV? Zero vezes a pressão? Zero. Essa transformação tem trabalho? Não. E se fosse para baixo? Também não. Essa transformação aqui, ó, tem trabalho? Não. Para baixo? Para cima? Não. Só que vem cá, essa transformação daqui para cá, ela vai ter trabalho, né? Se for para a direita, o trabalho é porque o volume aumentou, né? O volume aumentou, olha lá, certo? Se ela fosse para o sentido oposto, seria um trabalho. E para calcular o trabalho dessa transformação, eu calculo toda a área embaixo do gráfico. Vamos supor assim, por exemplo, nesse sentido é. Porém, essa transformação aqui de baixo, ó galerinha, ela é uma transformação positiva ou negativa em relação ao trabalho. E a área que representa ela é toda essa área de baixo do gráfico, não é isso? Então, se a transformação para a direita era positiva e tinha essa área toda, até embaixo, a transformação negativa é só aquela ali de baixo, e é essa área, e essa parte aqui é menos, se eu subtrair essa parte do positivo, que era o total, sobra justamente a parte contida dentro do ciclo, a parte interna do gráfico, não é isso? Beleza? Eu percebi então que sempre que uma transformação é no sentido, o trabalho gera uma área que o trabalho que vem por baixo. Concorda comigo? Se a área do trabalho positivo é maior que a área do trabalho negativo, o resultado final é... Pô, cara, tu vê se o cara, né, se o cara tivesse tido a calma, ele teria me explicado e eu teria... Me perdoa, me perdoa. Foi mal, foi mal. Então, se o cara tivesse tido um pouco mais de paciência, ele teria me explicado já na aula, né, o porquê daquela regra mágica. E eu acabei saindo do terceirão achando que eu tenho que decorar. Eu sempre fui ruim de decorar. Eu sempre gostei de entender. Porque aí quando eu entendo, se eu esqueci, eu volto a pensar no assunto e, né, refaço os raciocínios e consigo achar a decoreba de novo. Tu concorda que esse raciocínio serve no sentido oposto também? Certo? Fala mesmo. Sempre assim. Sempre. Negativo. No sentido horário, sim. No sentido horário. Certo? Agora nós vamos analisar o sentido anti-horário. Se eu for analisar o sentido anti-horário, seria até legal fazer o seguinte, para a galera entender para valer. Vamos fazer assim, vamos ter paciência. Filmes que aparecem daqueles desenhos de criança. Olha que beleza. Vê se tu concorda comigo. Ah, eu vou pra escola, cara. Essa música é do Jorge Coelho, você lembra? É o hino do colégio. É, não, mas a voz eu achava que era do Jorge Coelho, por isso que eu fiquei pensando, mas é o hino do colégio, tem toda a razão. Galerinha, olha só. Qual é o trabalho dessa transformação? Zero. O trabalho dessa transformação? Positivo. Positivo. Então vamos lá, trabalho zero.
esse trabalho é positivo e tem aquela área ali de baixo como resultado, né? Como módulo, concorda comigo? Ele é positivo que o volume aumentou. Esse trabalho aqui é um trabalho nulo, zero, não houve variação de volume. E esse aqui é um trabalho negativo cujo módulo é toda a área embaixo do gráfico, não é isso? Eu posso juntar todas essas transformações num único gráfico? Posso, né? Eu posso sim pegar o gráfico P versus V, pressão versus volume do gás, juntar tudo isso numa única transformação, que teria o sentido. E se eu fosse somar todos os trabalhos, daria um resultado o quê? Por quê? Já que a área do negativo é maior, o número negativo tem um módulo maior do que o número positivo. Então é óbvio que o resultado final acaba ficando. E o resultado disso acaba sendo a área de dentro do quadradinho, ou do ciclo, né? Porque foi um quadrado por acaso. Poderia ter sido redondinho, ou em forma de coração para os amantes, certo? De qualquer maneira, ficou muito claro que se o ciclo ocorre no sentido horário, o trabalho trata-se de um motor, é o gráfico de um motor, né, das transformações gasosas ocorrendo num gás em um motor. Em compensação, se for um ciclo no sentido, trata-se de um refrigerador, de uma máquina térmica fria, né? Certo? É isso aí, show de bola. Beleza. Último detalhe sobre transformação cíclica para a gente poder voltar ao querido Carnot. Galera, se é uma transformação cíclica, quer dizer que sai de um ponto e chega. Se chega no mesmo ponto, quer dizer que a condição do gás ao chegar naquele mesmo ponto era a mesma da partida. Se eu estou dizendo que é a mesma condição, é a mesma temperatura. Então cuidado, gente, depois que o gás terminou o seu ciclo, já que a temperatura é a mesma no início e no fim, a energia interna é a mesma, né? Temperatura inicial igual à temperatura final. Então a energia interna inicial é igual à energia interna final. Então quanto é que foi a variação de energia interna no ciclo todo? Zero. Isso é uma informação que eles podem te perguntar. Não, cuidado, ó. Isotérmica seria se o tempo inteiro a temperatura fosse constante. A temperatura ficou alterando, certo? Mas depois, exatamente, como ela completou o ciclo e voltou ao ponto de partida, no ciclo todo foi uma transformação isotérmica, mas completando o ciclo, né? Não quer dizer que o tempo inteiro seja temperatura constante, certo? Boa a tua colocação, parabéns. Então tá, para finalizar eu vou repetir a historinha do ciclo do Carnot, ciclo de Carnot, e vamos fazer alguns exercícios similares ao que a gente vai enfrentar no nosso trabalhinho. Tudo coisa que já foi corrigida, tudo coisa bem simples, sem sacanagem, em dupla e com consulta, lógico. Ciclo de Carnot. Então chega lá o francês maluco, Sadi Carnot, publicando um livro de difícil compreensão, só quem tinha uma matemática realmente mais profunda conseguia compreender. E nesse livro, Reflexões sobre o Fogo e sua Potência Motriz, ele vai lá e mostra qual é o ciclo termodinâmico ideal, perfeito para uma máquina funcionar. Mas mesmo usando esse ciclo, o rendimento não vai ser nunca, porque violaria a... Qual delas? A segunda, parabéns, segunda da termodinâmica, muito bom. Seria legal, antes de começar a desenhar o ciclo de Carnot, fazer duas linhas muito características aqui, a famosa transformação... Que bonito! Fiz duas isotermas aqui, ó. Se uma isoterma está numa região mais externa que a outra, essa isoterma que está mais externa tem uma temperatura maior. É isso aí. Pode-se pensar assim, ó, se o mesmo volume, essa aqui a pressão é maior, é porque a temperatura é maior. Pode-se pensar dessa maneira, né? Se caso tu esqueça que a isoterma de fora é a mais quente. Carnot então disse o seguinte: mesmo que isso viole algumas tendências naturais, queres uma máquina perfeita, faça uma transformação isotérmica. Quero ver agora uma transformação. Começa com A e termina com diabática. Muito bem, adiabática. O que é a transformação adiabática? É aquela que não troca nem perde calor, não ganha nem perde calor. Isso significa que a temperatura não muda? Não, a gente já descobriu que o cara pode esquentar ou esfriar sem ganhar ou perder calor. Basta receber ou realizar trabalho, certo? Tem a ver com a pressão, É isso aí. Então, ó, expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão
isotérmica e compressão. Ô Carnot! Ô Carnot! Cara, que gráfico esquisito, né, meu? Não pode deixar de reconhecê-lo. Ao olhar um gráfico desse, aponta e Carnot! Ô Carnot! Primeira coisa importante. Depois que tu, Carnot, sabe reconhecer o Carnot, tu tens que saber falar o nome de cada uma das transformações. O que é a transformação AB? Isotérmica. O que é isotérmica? Parabéns, expansão. Por que eu sei que é expansão, apesar do gráfico estar descendo? O volume de A estava aqui, ó, e o volume de B está lá na frente. Expansão. Expansão isotérmica. Pode continuar, por favor. Não, adiabática. Expansão. Yes! Expansão. Obrigado pela participação, galerinha. Expansão adiabática. Adiabática. Manda. CD, ótimo. O volume diminuiu, compressão. É numa isoterma, então é compressão isotérmica. Bonito. Para finalizar, DA, compressão adiabática. Professor, parece tão simples, vou fazer uma em casa. Compressão adiabática. Eu vou te explicar por que tu não vai fazer, amigo. O Carnot está querendo que eu viole as leis que Deus colocou na natureza, cara. Olha só que bizarro. É um herege, professor. Não. Ó, o negócio é o seguinte. Um gás, quando se expande, tem a tendência natural de diminuir de temperatura. O uso do desodorante aerosol nos prova isso. Quando a gente expande um gás, fica super gelado próximo dele, não é isso? A nossa geladeira nos prova isso no dia a dia. A geladeira fica geladinha lá no freezer em função da vaporização de um gás, lembra? Certo? Só que Carnot falou, não quero saber. Te vira, queres uma máquina boa? Faz o gás se expandir e não deixa ele mudar a temperatura. O problema é teu, meu querido, se ele vai mudar a temperatura. Tua máquina vai ficar ruim. Mas se tu quer uma máquina boa, faz o gás se expandir e mantém a temperatura dele constante. Tá de sacanagem, ô Carnot? É impossível. Deus disse que quando o gás se expande, a temperatura diminui. Tá vendo? Então é Carnot e Deus. Olha lá que briga feia. Fala, meu querido. O motivo do aerosol diminuir a temperatura seria a pressão dele dentro da... Tu pode pensar dessa maneira, mas vamos pensar assim, ó. Quando um gás se expande, ele realiza... Se ele realizou trabalho, é porque ele gastou energia. Essa energia tem que vir de algum lugar. Vem da sua energia interna. Então é pelo fato de ele realizar trabalho. Quando ele realiza trabalho, vem energia de algum lugar. Energia das suas moléculas. Então diminui a sua energia interna às custas do trabalho que ele fez. Tá beleza? Então o desodorante dentro do cilindro é quentinho? Tá, não é que ele está quentinho, mas está na temperatura ambiente. Porque os corpos tendem a entrar em equilíbrio térmico, lembra? O calor flui do mais quente para o mais frio, até que atinja o equilíbrio térmico. Como o teu desodorante está lá já jogado um tempão no banheiro, ele entrou em equilíbrio térmico no banheiro. Aí tu chega lá de manhã, ele está na temperatura do ambiente. Quando tu deixa ele realizar trabalho, essa energia tem que vir de algum lugar. Vem da sua energia interna diminuindo a temperatura. Então na hora que tu libera ele, ele fica gelado, o potinho fica um pouquinho gelado. Certo? É isso aí. Mas e se fosse botando uma quantidade de calor que não aumentasse nem diminuísse? Pois é, essa é a ideia do Carnot. Essa é a ideia do Carnot, que tu compense essa tentativa do gás diminuir de temperatura jogando calor nele, certo? Até porque aqui a gente está em contato com a fonte quente. Se eu estou na temperatura da fonte quente, né? Porque essa aqui é a fonte quente. Essa é a ideia de Carnot. Só que isso é absolutamente complicado. Certo? E só também estou te explicando por que é impossível fabricar na prática uma máquina de Carnot. Certo? Tem outra máquina Aí é que tá, cara, ó, o Carnot, ele não diz qual é a estrutura da máquina, isso que é o legal. O Carnot, ele não interessa se são 8 cilindros, 2 cilindros, 4 tempos ou 2 tempos, se é diesel ou gasolina, certo? Não interessa se é V8 ou em linha, se tem turbo ou compressor. O Carnot só avisou pra galera o seguinte, ó, se tu conseguir fazer um gás obedecer esse ciclo, tu vai estar fazendo o melhor motor que existe para aquela situação. O problema é que na prática, os maiores gênios do mundo dedicaram a sua vida inteira, doutores, pós-doutores de engenharia, né? Equipes de pós-doutores de engenharia, os melhores cérebros do mundo, tentando fabricar o melhor motor do mundo. Mesmo assim a gente não consegue obedecer o ciclo de Carnot, entendeu? É por isso que eu estou dando essa ênfase. Qual seria o motor mais parecido com esse ciclo? Na verdade, o ciclo Otto, cara, que a gente usa nos motores convencionais, ele tenta se aproximar desse ciclo, né? Só que tem outro aspecto também, né, meu? Se tu quiser fazer um motor ultra moderno, tu vai ter que modificar uma série de ideias de engenharia dentro do motor, o que vai tornar o motor ultra caro.
certo? Então é aquela história que eu já comentei com vocês, ó, fazer cadê aquelas capinhas de borracha? Cadê aquela? Pode ser isso aqui, ó. Fazer uma dessa aqui custa $100 mil, uma. Só que se tu faz 1 milhão dessas, cada uma delas vai passar a custar, né, 10 centavos. Tá entendendo? É por isso que o cara comprou essa caneta por 2, 3 pila. Né? Fazer a primeira caneta custou mais de $1 milhão. Só que como se fez muito mais de 1 milhão de canetas, então para a empresa custou menos de R$1 cada caneta. Ele vende por 2 pila e está faturando horrores. Tá entendendo? É assim que é o mundo. Então tem um carro da Mazda, por exemplo, que ele tem um motor que é totalmente diferente dos motores convencionais. O pistão do motor de um dos carros da Mazda não é um pistão cilíndrico que sobe e desce lá dentro. Ele é um pistão que olhando ele é tipo um rotor, ele é um rotor e tem pazinhas aqui, ó, certo? E ele gira dentro de um cilindro que à medida que essa coisa gira, as pás espremem o combustível ali dentro e explode ele na lateral. Então é totalmente inovador o motor, é um motor que é 1.2, se não me engano, e tem 100 e poucos cavalos de potência, certo? Só que tu vê, é um motor que se estragar, quem é que vai arrumar esse teu motor? Entendeu? O teu carro vai virar uma floreira, bota flor em cima dele, tal, bota no quintal, pronto, virou um artefato decorativo, certo? Porque ninguém mexe nesse tipo de motor, beleza? Então esse é o detalhe, às vezes tu fazer uma coisa muito inovadora custa muito dinheiro, certo? No dia a dia a gente não tem nenhum motor que se aproxime muito disso. Aliás, sabe quem são os campeões mundiais de consumo de baixo de combustível? Uma gurizada de uma universidade, uma gurizada de 20, 19 anos, numa universidade, que pegou um motor de cortador de grama e modificou o carburador apenas, ou seja, o motor de cortador de grama, um motor idiota, um motor meia boca pra caramba, que o cara modificou o carburador. Os caras estão conseguindo fazer, né, com 1 litro, estão conseguindo fazer 400 e poucos quilômetros com 1 litro de combustível. Nesse carrinho que eles fizeram na universidade, que cabe uma pessoa só espremida, todo aerodinâmico, rodas de bicicleta super finas, certo? Com um motor de quê? Cortador de grama, olha só que loucura, certo? Então, às vezes não vale a pena o cara atacar diretamente esse problema do ciclo, vale a pena tu atacar, como é que eu estou injetando combustível lá dentro? Será que não dá para reduzir o consumo de combustível na injeção de combustível? É isso que se tem, a revolução do consumo de combustível dos carros ultimamente, não vem do motor em si, vem da injeção de combustível que tem sido modificada, aproveitando melhor o combustível, certo? Então bacana a tua colocação. E de repente, cara, se tu tem interesse, por que não fazer uma engenharia mecânica aqui na Federal, que é o puta do curso, de repente faz um mestradozinho e depois um doutorado em motores de combustão interna. Podes criar os novos motores dos carros brasileiros, né, que serão super econômicos, né, e pode revolucionar o mercado mundial de automobilismo, né? Show de bola, hein? Show de bola. Galerinha, então, ó, apesar de vários projetistas terem tentado se aproximar, o ciclo nunca fica exatamente como o Carnot queria, porque isso viola alguns princípios da natureza, da própria natureza, da termodinâmica, certo? Bom, galerinha, algo impressionante sobre o ciclo de Carnot é o seguinte: tu consegue calcular o rendimento apenas conhecendo a temperatura da fonte e a temperatura da fonte quente. Aliás, olha que interessante. Aliás, no vestibular, às vezes aparece assim, ó, eu acho covardia, né? Mas às vezes aparece o nomezinho do cara embaixo da fórmula. Aí ajuda demais, né, cara? Rendimento de Carnot. Quando Carnot nos alega que se nós obedecermos o ciclo de Carnot, a máquina dele vai ter um rendimento que depende apenas da temperatura da fonte. E da temperatura da fonte não interessa nada mais sobre a máquina. Quantos cilindros ela tem, qual é o gás que é feito, quantos tempos tem o motor, nada mais. Quantas válvulas tem o motor, não interessa. Ou seja, como é que eu posso melhorar o rendimento de uma máquina de Carnot? Ou melhor, como é que eu posso modificar o rendimento de uma máquina de Carnot? Mexendo nas temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Vou perguntar de novo então, como é que eu melhoro o rendimento de uma máquina de Carnot? Aumentando a temperatura da fria ou da quente. Variando a temperatura. Aí essa matemática básica apodrecida, que Deus proteja. Vou perguntar de novo. Pensa na matemática ultra básica que está na tua frente. O que eu devo fazer com as temperaturas para melhorar o rendimento de uma máquina de Carnot? Pensa ali, pensa matematicamente. Bota números ali, pensa um pouquinho. Tem competência para responder isso. Por favor, vamos.
É verdade, se a fonte fria tiver temperatura menor que a fonte quente, já deixou de ser fonte fria e deixou de ser fonte quente. Concorda comigo? Sim. Certo? É isso aí. Pensa que não dói. Para melhorarmos. Pode pensar. Tem que ser menor que... Para melhorarmos o rendimento de uma máquina de Carnot e naturalmente de qualquer máquina, portanto, basta. E aí, concluíram? A diferença da temperatura da fonte fria e da fonte quente tem que ser o menor possível. A diferença de temperatura entre a fonte fria e a fonte quente tem que ser a menor possível. Deixa eu ver. Se for a menor possível, é zero. Aí fica igual. Um número dividido por ele mesmo, 1. 1 menos 1, zero. O rendimento zero. A pior máquina do mundo. O que é melhorar? Ó, que bacana a tua pergunta. Parabéns. Sim, professor. A máquina de Carnot não é a melhor do mundo? O que tu quer melhorar, ô animal? Não, calma. Eu disse que a máquina de Carnot é a melhor do mundo. Certo? Só que eu acabei de apresentar para vocês uma fórmula matemática. E tem ali TF e TQ. Mexendo nesses números, não dá para mudar o rendimento? Dá. E se ela tivesse um rendimento pronto, eu ia explicar, galera, rendimento de Carnot 70%. Mas não é. Depende de onde essa máquina está instalada. Certo? Depende de quem é a fonte quente, de quem é a fonte fria. Vocês estão com dificuldade de ver o que deve acontecer com esses números para o resultado ser o maior possível. Isso é um pouco preocupante, mostra que tem gente que tem matemática razoável aqui, mas não está conseguindo pensar. Por favor, amigo, salve. Fria não tem que ser 100 vezes maior. 100 vezes maior a fonte fria, mas se ela é a fria, ela não podia ser maior. Não tem que ser zero? Obrigado, querida. Quando bota zero ali, zero dividido por alguma coisa, dá zero. E aí quanto é que deu o rendimento? 100%. Obrigado, querida, por salvar a turma. Agora tu viu o tempo que demorou para tu ter um raciocínio bobo como esse? Seu colega não salva vocês, que vergonha. Um monte de gente inteligente não conseguiu perceber que se botar zero ali dá zero e aí o rendimento é 100%. Qual é a temperatura que a fonte fria deve ter para a máquina de Carnot atingir 100%? Zero o quê? Kelvin. O zero absoluto, quando os átomos deixam de vibrar. Existe uma fonte fria com temperatura de 0 Kelvin? Não. Pronto. A máquina de Carnot não pode ter rendimento de 100%. Até porque eu já te contei que o próprio espaço sideral tem que temperatura? Mais ou menos 3 Kelvin. Então mesmo que nós usássemos o espaço sideral como fonte fria, aqui viria 3 Kelvin e não teria rendimento de 100%. Agora eu quero que tu viaje aqui comigo. Como é que será que a gente pode fazer a máquina de Carnot ficar com um rendimento próximo de 100, mesmo não podendo usar zero na fonte fria? Tá fácil. Aqui tem que ser a menor temperatura possível, já ficou discutindo isso agora, né? Realmente, vamos usar o espaço sideral como fonte fria na nossa nave espacial. A fonte fria é o próprio espaço sideral que tem qual temperatura? 3 Kelvin, mas e a minha máquina, a minha espaçonave alienígena, ela funciona com um ciclo, só coisas possíveis, hein? Espaçonave alienígena funcionando com ciclo de Carnot e espaço sideral como fonte fria. Eu quero descobrir o que eu devo fazer para essa máquina ter o melhor rendimento possível ainda. Ufa, que alívio, foi rápido. Agora é só aumentar pra caramba a temperatura da fonte quente. Quanto maior for a temperatura da fonte quente, melhor vai ser o rendimento, porque menor vai ser aquele resultado ali. Ótimo. Então vamos lá. 3 Kelvin, temperatura do espaço estelar. Manda. 1000 é tranquilo, né? 1000 meu isqueiro atinge, né, cara? O cara só no isqueiro ali, 1000 Kelvin. 10 a menos. Vamos pegar uma estrela, né, galera? Vamos pegar como fonte quente uma estrela, o núcleo do Sol. E o núcleo do Sol, o cara pode imaginar pelo menos 1 milhão de Kelvin. Beleza? Na região, no núcleo, lá na região mais cabreira do Sol, o cara pode imaginar 1 milhão de Kelvin. E aí vai ficar como esse rendimento? Né? 0,00003, 1 menos 0,00003, vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos por cento? 99,999%.
Todo dia a gente vê uma máquina dessa, né? Certo? E aí, cara, tá convencido de que a segunda lei da termodinâmica de fato é verdadeira? Porra, tu imagina, mesmo com uma máquina que aproveita tudo o que é possível, mesmo usando o espaço interestelar como fonte fria, a fonte mais fria que pode existir teoricamente, né? 3 Kelvin. E ainda usando o núcleo de uma estrela como fonte quente, mesmo assim a gente não conseguiu botar 100% de rendimento. Está decidido, a segunda lei da termodinâmica de fato funciona. Certo? A natureza faz com que nós não possamos aproveitar toda a energia de uma máquina. E agora tu sabe que se falar em Carnot, é só pegar a formulazinha do Carnot, substituir as temperaturas em Kelvin e pronto, calcula o rendimento de Carnot. Aliás, desprezando a diferença de temperatura, aonde será que um carro é mais econômico, em Curitiba ou em Florianópolis? Desprezando a diferença de pressão, onde será que um carro é mais econômico, em Curitiba ou em Florianópolis? A resposta acabou de ser dada. Claro que é Curitiba. Por quê? Porque é mais frio. E quanto mais fria a fonte fria, melhor rende o carro. Certo? Então um carro em Curitiba, desprezando a diferença de pressão, né? E um carro em Florianópolis, o carro de Curitiba vai, né, se for um carro idêntico, vai ser um pouco mais econômico, porque a fonte fria dele é mais fria. Certo? E quanto mais fria a fonte fria, mais econômico é o carro. Beleza? Pô, professor, então nos polos do planeta, realmente, nos polos do planeta os motores rendem melhor. Certo? Mas não é algo que, eu vou me mudar para Curitiba para economizar dinheiro. Não viaja. Certo? Não viaja. Tá? Mas é uma diferença mínima. Mas por que eu fiz a pergunta? Porque parecia que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? O cara acabou de me falar de ciclo de Carnot. O meu carro do meu pai não funciona com Carnot. Certo? Mas e daí? Essa ideia que vem do ciclo de Carnot, ela é aplicável nas outras máquinas. Certo? Então tu vê. Outra pessoa se diz, o aluno me falou, professor, esse Carnot é um merda. Esse Carnot é um idiota, o cara inventou uma máquina que é impossível fabricar. Porra, cara, que falta de espirituosidade, né? Tu acha que não conseguir fazer algo perfeito te proíbe de estudar a perfeição? Ou não vai ajudar a estudar a perfeição para tu melhorar o que tu tem de imperfeito? Né? Viagem, né, cara? Se tu conhece a máquina perfeita, mesmo que tu não consiga chegar até ela, tu consegue melhorar a tua máquina para tentar se aproximar da máquina perfeita, né? Então, com os estudos de Carnot, as máquinas térmicas melhoraram assustadoramente de rendimento. Né? Eu até citei, acho, já algumas vezes. Antigamente, os motores V8, um motorzaço V8 de um Dodge, lá uns 30 anos atrás, tinha 100 cavalos de potência. É o que os carros 1000 hoje têm. Beleza? E consumia 3 km por litro. Fazia 3 km por litro, ou seja, tinha que andar associado a um posto de combustível. Né? Hoje em dia o cara tem um motor 1.0 que se não pisa faz 20 km por litro e se pisa ele ainda desenvolve 100 cavalos de potência, certo? Com muito menos material do que se gastava antes. Né? Então, com certeza, os estudos de termodinâmica revolucionaram os motores e vão revolucionar ainda mais, com certeza. Né? Aliás, o próprio governo brasileiro, não sei se vocês viram, lançou um desafio às montadoras que para o ano que vem, as montadoras que conseguirem fabricar carros, né, que consumam 17 km por litro de gasolina ou 12 km por litro de álcool, né, vão ter redução drástica de IPI. Então, provavelmente, ano que vem vai estar bom de comprar carro econômico, ó, porque o governo está estimulando as montadoras a investir em tecnologia para economizar combustível, certo? E com isso elas vão ganhar de benefício menos impostos. Muito bom. Pessoal, vamos fazer umas questõezinhas envolvendo Carnot para a gente liquidar a fatura. E já dar uma olhadinha em questõezinhas para trabalhinho da próxima aula. É bonitinho esse ciclo de Carnot, hein? Deixa eu fazer uma tatuagem.